Nesta manhã nós iremos falar sobre isso, o governo de Deus. Abra lá em Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Amém, irmãos? Sabe onde é Gênesis, né, irmão? Começa lá em Apocalipse, lá, você vai vindo, aí você vai chegar em Gênesis, vai vindo assim, ó. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. José falando, né? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Olha aí novamente, irmãos. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Esse é um dos textos mais desafiadores e esclarecedores que temos sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, Ele no controle de todas as coisas e, ao mesmo tempo, a difícil vida que temos que enfrentar. Muitas vezes passar sem entender os planos divinos, ou seja, viver, sofrer e mesmo assim continuar com fé. E a vida, irmãos, ela é uma repetição de situações que vão ocorrendo ao longo das décadas. E você vai perceber que muda apenas o endereço e o nome, né? Das coisas que você está novamente vivendo, né? Mas ela vai se repetindo, né? E nessa repetição, aos anos, e ao mesmo tempo em que nos deparamos com as situações, nós vamos respondendo a ela, né? Respondendo tudo que está à nossa volta. E por isso que nós temos a palavra chamada tédio, né? E que vai descrever essa rotina incessante que se repete, e aí nós temos esse tédio, né? E por isso que nós temos o homem criando muitas coisas para tentar de alguma forma parar esse tédio, né? Porque para determinadas pessoas isso é horrível, né? Então o homem vai criar tudo quanto é maneiras para, de alguma forma, eliminar esse tédio, né? Proporcionando para ele uma alternativa, mesmo que seja rápida. E ela vai cada vez mais tentando apaziguar esse tédio na vida do homem, né? Então, com isso nós temos a resposta humana, que segue no mesmo ritmo idêntico, que fornece material para os estudiosos observarem a resposta humana, que é idêntica. O homem sempre vai responder assim, na base do sofrimento. Ele sempre vai responder assim, na base da afronta. Ele sempre vai responder dessa forma, na base da pressão. Assim é o modelo humano, é a forma humana. Por isso que as corporações irão criar um modelo de vida para, de alguma forma, acalmar esse tédio e, de alguma forma, manipular as ações humanas. E por isso que nós temos Salomão, né? Falando em Eclesiastes 1, versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se
na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser e o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê isto novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Está acontecendo, irmãos, as mesmas coisas ocorrendo. Salomão já falou isso. E nessa circunferência da vida, esse ritmo sistêmico, monótono, repetitivo, cheio de vida, de ações, dificuldades, coisas que passamos, muitas vezes dor, sofrimento, essa nossa resistência, perseverança, esse mundo, irmãos, essa circunferência, esse caminho da vida, começo, meio e fim, em tudo que nós já conhecemos, a vida, Deus na sua grandiosidade e no seu plano vindouro, estabelece planos no meio dela, passando por ela. Deus não arranca você da vida para que você possa viver os seus planos. Deus se revela no meio da sua vida, no meio da turbulência, e nela Deus vai estabelecer seus planos. Não é que nem um Mario, como chama aquele joguinho? Mario Bros. Já jogaram isso aí, irmãos? Jogaram? Vocês matavam a aula para ir lá na house lá? Era difícil aquele joguinho, não é, irmãos? E vai, até o dia que algum miserável descobriu que o Mario Bros consegue subir na nuvem e ele passa a fase toda e desce lá no final. Descobriram? Falaram isso para você? Quando falaram, eu falei assim, tá fácil. Você sobe na nuvenzinha, passa a fase toda e vai lá para baixo. Quando você fez isso uma vez, você se alegrou 2 vezes, 5 vezes, você fala assim, mas aí perdeu a graça. Você nem joga mais. Irmãos, a vida cristã não é isso, em que Deus tira você da sua vida, dos seus problemas, te leva para uma nuvem celestial, te poupa da dor e do sofrimento, das tragédias, dos irmãos chatos, e aí você chega no final da sua vida e recebe a coroa da vida. Não é assim, irmãos. Olha o que José entendeu e disse para os seus irmãos. 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristais, não fiquem tristes, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos? José está falando para os seus irmãos. Lembre-se quem eram essas pessoas. Eram homens que vieram com violência em cima de José, o maltrataram e acabaram com a sua vida. Eles o venderam como escravo. Ou seja, a vida de José, se não fosse os planos de Deus, ele estaria morto. E José está olhando para esses caras e dizendo, não fiquem tristes, porque Deus me enviou aqui. Olha o que José está falando, está vendo esse plano terreno, essa dor, esse sofrimento, está vendo o seu instrumento de raiva, de ódio? Isso não foi maior do que os planos de Deus para as nossas vidas. Aí eu te pergunto, irmãos, será que nós estamos tendo o mesmo olhar de José, a mesma visão de José? Responda para si mesmo. A dor e o sofrimento que você passa, a penúria de todo dia trabalhar, e você vê muitas vezes o suor seu não ser recompensado, pessoas que traem você, usam você, o sofrimento, a dor, a dificuldade do corpo, toda essa vida que vai te massacrando todos os dias, e ao mesmo tempo
isso não fica só no seu corpo, isso entra na sua alma, que te traz desânimo, tédio, desesperança, dúvida muitas vezes. Toda essa estrutura de vida, irmãos, ela está submissa ao plano que Deus tem para você, ou ela está tomando a sua visão de mundo a tal ponto que você não consegue ver os planos de Deus. Como nós precisamos hoje de entender que José teve uma revelação e nós precisamos ter, irmãos, porque senão essa vida vai nos sugar, vai vir como uma onda, tomando a nossa fé e nos fazer ser pessoas cegas, sem ver os planos de Deus. Mas José olhou para os seus irmãos e falou: não, Deus me enviou para cá. Deus me enviou. Como que Deus enviou José, irmãos? Irmão, espera aí, só um cafezinho, tá? Como que Deus enviou, irmãos? Deus escolheu José. E aí, irmãos, Deus colocou um anjo perto de José, e esse anjo era tão bom que não deixava José nem tropeçar. Quando José ia tropeçar, o anjo: calma, José, calma. Aí o anjo cuidou da proteção de José, não deixava ele chutar o asfalto jogando bola e perder a unha. Vocês já fizeram isso? Já, né? E aí, quando José ia para o Egito, um anjo comprou passagem para ele e falou: vai. E já tinha um outro anjo que chegou para Faraó e falou assim: vai vir aí um escolhido, recebe ele, coloca ele no melhor cargo, prepara um quarto para ele, que ele vai ser governador. Foi assim, irmãos? Foi assim que ocorreu? Mas bem que você queria que a sua vida fosse assim, né? Então, quando alguém chegar para você e falar assim: Deus estava falando para mim que ele vai te enviar, tome cuidado, irmão. Porque quando Deus enviou José, não foi bom. Então, quando alguém chegar e falar assim: vem cá, que Deus está falando para mim que ele vai te enviar, aí você já ora o Pai Nosso 10 vezes, fala: Senhor, tem misericórdia. Não foi isso que ocorreu. Deus o enviou, e seu caminho, irmãos, foi na dor, foi nas dificuldades da vida, no sofrimento, na competição, na raiva à sua volta, na inveja das pessoas próximas a ele, traição daqueles que ele não esperava, abandono, solidão, esse caminho de desespero. Deus o enviou nesse reino, nesse mundo. José, irmãos, ele tinha as marcas do sofrimento da vida em seu corpo, em sua alma, como eu e você temos. Ele tinha as marcas no seu corpo, por causa dos maus tratos que recebeu, possivelmente problemas na sua alma, por causa de traições. E se eu e você sentarmos como José, imagine que você é um psicólogo aí, imagine, você fez doutorado e agora você é um psicólogo, aí José vai no seu consultório, aí você fala assim: fala, José, da sua vida. Eu vou te contar então minha vida. Está vendo todos os meus irmãos? Nossa, tem um monte de irmão, todos eles me traíram. O final no seu diagnóstico ia dizer: e agora você tem poder? E você vai receber esses caras? Não, José, manda matá-los. Toma um remedinho, José, porque sua vida está ruim. Eu achava que a minha estava, mas a sua está pior que a minha. Mas, irmãos, está vendo essa situação que leva a uma percepção e uma visão de mundo? Porque a vida te faz isso, irmão. O sofrimento da vida não só afeta o seu caráter, não só afeta a sua alma, não só afeta aquilo que você é, mas afeta a forma que você vê a vida. E na maneira em que você é bombardeado, você começa a ter o quê? Uma visão diferente. Você começa a responder a tudo que está à sua volta, e você começa a falar a respeito disso, a dizer a respeito disso. Ou seja, o resumo da sua vida está baseado no sofrimento que você passa. Mas não aconteceu com José, porque ele, de uma maneira iluminada, conseguiu ver Deus sendo glorificado e poderoso e no governo sobre todas as coisas. Ele conseguiu ver e entender que o plano de Deus
é maior do que ele querer ser feliz, irmãos. O plano de Deus é maior do que ele ser protegido. O plano de Deus é maior do que ele ser isento dessa vida. A vontade de Deus é superior a tudo isso. É maior que a vida. E como eu e você precisamos ter revelação disso, porque senão, irmãos, essa dor, esse sofrimento vai tomar a sua consciência, tomar a sua visão, e essa vida vai ser muito importante para você. E nós vamos deixar de lado, e não entender que Deus é glorificado nessa vida, irmãos, por aquilo que passamos todos os dias. E nós precisamos ver que no sofrimento que passamos, Deus é glorificado. Nas nossas finanças, nos nossos familiares, em tudo aquilo que percorremos, mesmo nas traições, das dificuldades, nas ingratidões, nós precisamos enxergar Deus sendo exaltado. Porque senão nossa fala começa a estar cheia de desesperança, de dúvida, e nós não conseguimos olhar fora dessa realidade, nós não conseguimos ver Deus sendo glorificado através de todas essas coisas que passamos. José olhou para os seus irmãos e disse: Ele me enviou. Irmão, você acha que José, ao falar isso, ele tinha compreensão de tudo o que ocorreria após ele? Você acha que ele tinha? Deus me enviou até vocês. Vocês não sabem, irmãos. Ontem à noite eu tive um sonho. José, você teve um sonho? Sim. Eu vi vocês aqui no Egito. E aí Deus vinha com as pragas e destruía todo esse Egito. E aí vocês passavam o mar. E aí Moisés, uma figura que vai surgir, vinha no monte com as leis de Deus. Você acha que José viu tudo isso, irmãos? Com as leis de Deus. E aí vocês vão para a terra prometida. E lá vão ter os profetas. Os profetas vão falar de agora, vão falar de 2000 anos depois, e os profetas vão falar de milhares de anos depois, de um reino vindouro, do Messias que vai vir. José, então, está vendo toda essa iluminação, toda essa revelação da palavra de Deus? Você acha que o nosso sofrimento que passamos é comparável a tudo isso? Então os irmãos de José olham e falam assim: claro que não, José, louco, que isso? Não, irmãos, ele não teve compreensão de toda a revelação que hoje nós temos, mas mesmo assim ele entendeu. E aí, irmãos, você precisa que Deus abra os céus, mostre toda a sua glória, todo o seu plano. Você precisa que Deus venha com toda a revelação do sofrimento que você passa, para que você creia, para que você haja como José. Não, irmãos, é aí que nós precisamos entender. José não entendeu tudo, mas ele compreendeu que aquilo que ele estava passando era inferior ao plano que Deus tinha. Se você pegar a história da Bíblia, você vai perceber o quê? Que depois de José, com ali os seus irmãos e seus filhos, nós temos as tribos de Israel, nós temos as 12 tribos que estavam ali prosseguindo naquilo que Deus ia fazer. Irmãos, olha só que coisa gloriosa. Dessas pessoas que tentaram contra a vida de José, Deus estabeleceu o seu plano, e através desse povo, nós temos ali as pragas do Egito, nós temos Moisés, nós temos o Monte Sinai, a lei de Deus sendo transmitida, e o Senhor sendo glorificado ali com o seu povo, estabelecendo algo que chegaria até nós. Através desses que tentaram contra a vida de José, nós temos os profetas surgindo, falando sobre o Messias, falando sobre o reino que há de vir, falando sobre coisas que hoje nós estamos meditando. Através dessas tribos, nós temos Jesus vindo, escolhendo os 12 apóstolos, e eles sendo e escrevendo sobre a igreja, e através desses escritos, nós estamos aqui hoje. Irmãos, José não viu tudo isso, mas ele convenceu os seus irmãos, e o que ele disse? Agora, pois, não fiquem tristes,
Nem irriteis, nem se irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui. Você está entendendo, irmãos, o que José está falando aqui? José poderia olhar para os seus irmãos, isso, fiquem mal, fiquem tristes mesmo, porque foram vocês que me fizeram vir para cá. Olha todo o ódio, toda a raiva de vocês contra mim. Olha o que vocês fizeram com o meu pai, com a minha família. Olha só como é esse mundo. Olha só a circunstância. Agora vocês vão pagar por aquilo que vocês fizeram contra mim. Vocês devem, então vocês vão pagar. Deus é justo e Ele vai fazer vocês pagarem. Não. Ele olhou para os seus irmãos e disse: não fiquem tristes. Ele mudou a visão dos seus irmãos, para que eles entendessem o plano de Deus. Será, irmãos, que o mundo não está mudando nossa visão? Moldando nossa visão? Com tanta competição, dificuldade, intriga, notícias do mundo, da bolsa, do dinheiro, dos países, do Brasil, como as coisas estão, os líderes, tudo isso sendo lançado sobre você todos os dias, e você consome isso todos os dias. Isso vai entrando no seu coração, irmãos. Isso vai fazendo você responder tudo à sua volta. E quando menos você percebe, você está se afundando em um mar que é essa discórdia do mundo, essa destruição do mundo. E ao invés de andarmos por fé nesse mundo, nós andamos racionalmente respondendo a todas as acusações. A igreja vai respondendo, tudo aquilo que vai batendo nela, ela vai respondendo. E ao invés de mostrarmos a glória de Deus, mesmo nesse sofrimento do mundo e seus planos, nós estamos ali, olhando as falhas das pessoas e querendo impor nelas uma análise terrena e tentando buscar culpados de todos os lados. Ao invés de libertarmos as pessoas e puxarmos elas para o verdadeiro propósito de Deus, foi isso que José fez com seus irmãos. Não, parem de ficar tristes, parem de ficar aí se remoendo. Deus me enviou aqui. José estava ali libertando-os dessa mente mundana e tentando fazê-los que eles entendessem. Há um plano maior do que esse sofrimento, maior do que essa traição, maior do que essa discórdia. É o plano de Deus. É maior, irmãos. É muito maior do que eu e você. É maior do que as nossas respostas. É maior do que o nosso bem-estar. É maior do que aquilo que fazem contra nós. É maior, irmãos. É a glória de Deus sendo revelada através dos anos, através dos séculos. E a raiva, a dor, a traição, a discórdia não podem ser maiores do que esse governo, do que essa glória de Deus. Um propósito maior do que as nossas agendas terrenas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. 2 Coríntios 4,17. Leve e momentânea tribulação, irmãos. Coloque na balança eu, você, nossa vida e o apóstolo Paulo. Que foi em missão, olha lá de novo, ele enviado por Deus. Quer ser enviado por Deus hoje, irmãos? Foi enviado por Deus fazer missão num navio, num barco. E aí você fala assim, mas puxa vida, o anjo não protegeu ele contra aquela serpente, meu. Todo mundo estava ali, a serpente vai e morde ele, pica ele. Dor, sofrimento, a própria igreja não queria recebê-lo, ele tinha que escrever cartas para a igreja de Coríntio, defendendo o seu apostolado. Um homem como ele, que escreveu, não tinha editora na época, irmão, e nós estamos lendo o livro dele até hoje. Tem um monte de bobo aí que escreve livro que você não vai nem saber daqui 100 anos. Leve
e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem. As coisas que se veem, o que nós estamos vendo, irmão? Será que essas coisas que estamos vendo, sentindo, que estão batendo sobre nós diariamente como se fosse uma onda? Imagine que você está parado e a onda está batendo sobre você todos os dias, com notícias, com o mundo, a terra, tudo que está acontecendo. Pessoas estão tramando, pessoas já usaram você, pessoas traíram você, essa onda está batendo, as coisas que se veem. Mas nas que não se veem, nós precisamos ser arrancados desta terra. Irmãos, o nosso coração, se estiver nesta terra, ela terá influência sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa percepção e sobre aquilo que nós vemos. Mas quando nós formos arrancados dela, realmente transformados pelo Senhor, nossa mente passa a ser do céu. Mas não nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh Deus, nós precisamos dessa mente do céu, Jesus. Por que o mundo é tão importante para nós, ó Pai? Por que essas coisas terrenas mexem tanto com o nosso coração? Por que essas coisas que estão à nossa volta tiram a nossa paz? Leva-nos, ó Deus, essa mente celestial, Jesus. Que nada nessa terra pode tirar a nossa fé, a nossa esperança, pode tirar a nossa compreensão que os teus planos são maiores e a sua glória é maior. Como precisamos nos submeter aos planos de Deus. De José, nós temos ali 12, são as tribos de Israel. Gênesis 49, 28, são essas as 12 tribos de Israel. E esse 12, irmãos, não ficou banal, apenas como número, começou a prosseguir em gerações, porque Deus queria estabelecer um marco, porque algo da eternidade precisava ser revelado nesta terra. Êxodo 15, 26, Moisés falando ali com o povo: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, olha lá, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Então o 12 começou a ser estabelecido em toda a história. Mas por quê? Por que Deus queria isso? Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Nas vestes dos sacerdotes, vai ter ali 12 pedras, Êxodo 28:9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra. Novamente o 12 sendo estampado ali, para que todos pudessem ver. Deuteronômio 1:22, vão espiar a terra. Quantos vão? 12 homens, um de cada tribo, vai ir e espiar a terra. Mas por que, Moisés? 12, só por causa das tribos, só por causa dos líderes? Não, vocês não vão saber agora. Há um plano maior em tudo isso. Elias, quando o povo estava misturado, o altar estava de adoração, estava ali caído, o que Elias faz ali? 2 Reis 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e olha o que Elias faz: restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, ele não podia ter pego 13, ou 10, ou 3, claro, está muito pesado essas pedras, pega 3 só. Não, 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. 12, mas por que essa insistência no 12? Só por causa das tribos? Só por causa ali dos líderes? Não, calma, vocês não vão entender agora.
vão entender no futuro. O Senhor Jesus, quando escolhe quantos? 12 discípulos, Mateus 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade para irem, 12 novamente. Por que isso? Por que 12? Pega lá, aquele velhinho lá, está aposentado, está num, como chama o lugar que os velhinhos vai? Ele está no asilo, na ilha de Patmos, sendo bem tratado. Vai lá, fala para ele agora por que o 12, vai lá. Então lá está o velhinho, por isso você ficar velhinho e ir para a ilha, sabe que Jesus ainda vai lá falar com seus irmãos. Há esperança para os velhinhos, amém? Apocalipse 21, vai lá e fala para ele, porque o 12 que percorreu todas as eras, por que as pessoas insistiram no 12? Mostra para ele. Apocalipse 21, 9, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha lá os 12 de novo, irmãos. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Irmãos, aquilo que Deus estabeleceu na terra estava ligado à eternidade. Aquilo que já estava na eternidade, Deus desejava trazer para a terra. E é isso que nós precisamos entender. O que o sofrimento da vida faz, irmãos? Faz com que você viva na terra, se submeta à terra e produza aquilo que o mundo estabelece. E é isso que José foi liberto. Ele entendeu que mesmo na circunstância da vida, ele pertencia a outro reino. Então o que ele deveria fazer não estava relacionado ao que o mundo queria, ao que a natureza dele pedia. Você acha que José não tinha pensamentos? Pega seus irmãos, se vinga deles, usa o seu poder agora para acabar com eles, humilha-os. Você acha que ele não tinha esses pensamentos como eu e você tem? Mas irmãos, ele entendeu, teve revelação e foi liberto disso, e submeteu a sua vida a um outro reino, a um outro plano, a uma outra história. E é isso que nós precisamos entender. Não se trata desse mundo, você foi liberto dele, você não é mais escravo deste mundo. Agora você responde ao reino de Deus. Porque 12 pedras, Elias? Porque havia algo a ser revelado no futuro, irmãos. Como o tabernáculo. Antes de Moisés fazer o tabernáculo, o que Deus fez com Moisés? Mostrou para ele. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim o fareis. Moisés viu o tabernáculo celestial antes de fazê-lo na terra. Essa é a diferença, irmãos. Há uma grande diferença entre Babel e Jerusalém. O que é Babel? Gênesis 11. Lembra o que é Babel, irmãos? Babel é após o dilúvio. Ou seja, Deus havia revelado que ele não estava satisfeito com o mundo. Mas, após o dilúvio, nós temos ali, sabe quantas gerações após o dilúvio constroem Babel, irmãos? 4 gerações. E sabe quem estava à frente na obra ali para construir Babel, irmãos? O bisneto do pastor, que era
Nimrod, bisneto de Noé. Já imaginou? Ele convenceu os homens a fazer Babel, Gênesis 11:3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos. Os tijolos serviam de pedra e betume, de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O mundo funciona através da rebeldia do coração, irmãos, por causa do pecado, levando o homem a essa independência de Deus. E dessa maneira, ele se acha digno e inteligente de tentar construir algo que aparentemente é aprovado, segundo as intenções do seu coração, que não são boas. Então ele usa da sua fala, convence outros para benefício próprio. Essa é a mensagem de Babel. Venha, Deus derrubou o mundo com um dilúvio, vamos nos proteger, vamos construir uma cidade, vocês estarão seguros aqui. Mas por detrás disso existe outra intenção. As construções humanas, irmãos, e muitas vezes religiosas, elas usam a aparência da piedade. Elas nunca dizem que é por vingança, mas por justiça. Elas nunca dizem que é para o nosso benefício, para que os nossos nomes sejam honrados, mas elas usam, não, isso é para Deus. Vamos construir uma grande igreja para servir as pessoas, mas por trás disso, por trás dessa mensagem, existe o desejo de sermos conhecidos. Vamos construir uma grande igreja, um grande ministério para tocar os povos, tocar as pessoas, mas por trás disso, irmãos, há o nosso desejo de sermos lembrados. Vaidade estava por trás de Babel, de uma construção humana. 11:4, uma torre que chegue até os céus e torne o nosso nome célebre. Construção humana, eu e você juntos, com tijolos, para que cheguemos até lá. O tabernáculo é diferente. O tabernáculo, ele está na eternidade, perfeito. Mas Deus diz, vocês vão construir na terra, mas não é conforme a cabeça de vocês, é segundo o modelo que eu estabeleci. Mas são vocês que vão construir. O anjo não vai descer para construir. Igual aquele filme de Noé, lembra o filme de Noé? O anjo vinha ajudar Noé lá, irmãos. Vocês vão construir. Com o tempo de vocês, com o dinheiro de vocês. Como eu estabeleci. E sabe o que vai acontecer após a construção que eu desejo? Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmão, você acha que a glória do Senhor desceria sobre uma construção que não era como Deus desejava? Não, a glória de Deus encheu o tabernáculo, porque o Senhor aprovou aquilo que os homens estavam fazendo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, e todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eles construíram, com o tempo deles, com o dinheiro deles, com a juventude deles, uma estrutura aprovada por Deus. Será, irmãos, que a igreja, a estrutura de igreja que estamos construindo agrada a Jesus? Temos o exemplo das cartas de Apocalipse, né?
enviadas ali, através de João. O pastor Gil foi lá por tua casa, até que enfim, depois de 23 anos, e não queria pregar ainda, hein? E eu tive que insistir, não, você vai, não vai. E ele trouxe uma palavra muito boa sobre as igrejas de Apocalipse. Como as igrejas estavam no mundo, mas não eram do mundo. E tinham valores diferentes. Mas também são repreendidas quando elas estão no mundo, sendo tomadas por essas circunstâncias. E essa mesma palavra ele vai pregar lá no congresso que a gente vai ter em dezembro, em São Paulo. Vocês estão convidados, irmãos. E aí, irmãos, se Jesus escrevesse uma carta para as igrejas de Minas Gerais, o que ele escreveria? Se Jesus escrevesse uma carta para as igrejas de São Paulo, o que ele escreveria? Se o Senhor Jesus escrevesse uma carta para o Brasil, irmãos, o que ele escreveria? Será que o que estamos construindo, porque nós estabelecemos estruturas e elas fazem parte, não tem como não haver estrutura numa igreja, na forma que adoramos, na forma que pregamos, na forma que evangelizamos, na forma que colocamos o evangelho, na forma que cuidamos no dia a dia dos irmãos. Essa estrutura, ela está aprovada por Deus, porque o tabernáculo tinha uma estrutura, o Senhor desceu com a sua glória numa estrutura, ali tinha colunas, ali tinha a separação, o altar, todas as coisas estavam ali. O Senhor desceu numa estrutura aprovada, construída pelos homens, foram eles que construíram, não veio um anjo e construiu no lugar deles, não, eles construíram, eles pegaram o dinheiro deles e colocaram ali, o tempo deles, e o Senhor desceu numa estrutura aprovada. Será que o que nós estamos construindo, irmãos, é aprovado diante dos olhos do Senhor? Jerusalém desce do céu e ela não possui tijolos, ela não é de criação humana, mas ela tem pedras preciosas, moldadas por Deus. Esse é um fundamento diferente de outras estruturas. Apocalipse 21, 18, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro, semelhantes a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, e aí vai seguindo as pedras preciosas, diferentes, irmãos. É uma estrutura diferente, responde a algo diferente. José entendeu isso, e ele não permitiu que a sua vida e o poder que estava na mão dele servisse a esse mundo, mas ele submeteu ao governo de Deus e ao plano de Deus, mesmo ele não vendo, ele não viu toda a história, ele não viu o decorrer dela, ele não viu a vinda do Messias, ele não viu o que nós estamos vendo hoje, que nós recebemos hoje, mas ele submeteu a sua vida a um plano maior que ele desconhecia, mas ele creu. Ele creu. O que o sofrimento que você passa e tem enfrentado até hoje te faz responder, irmãos? Como você responde? Com raiva, com inveja, com competição, com ira, a tal ponto que a sua vida serve a esse mundo, cooperando com o desenrolar da vida, e os seus sentimentos passam agora a servir dessa forma, competindo, batendo, fazendo igual, o mundo está fazendo assim, eu também vou fazer, o mundo corre dessa forma, eu também vou correr, o mundo está impondo isso, então eu vou responder dessa mesma forma. Ou você agora entendeu em Cristo, eu estou nesse mundo, como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós não somos uma estrutura, irmãos, que responde àquilo que o mundo impõe como igreja.
Nós somos uma estrutura diferente que entendeu na eternidade algo além do que nós sabemos, mas cremos, porque os seus planos são maiores que os nossos. E assim eu respondo, irmãos, diferente, porque eu agora me submeto a um plano maior, ao governo dele. E assim eu não vivo mais para mim, mas para ele. Terminando o que Paulo fala, 2 Coríntios 11, versículo 22. Deus, dá-nos um coração como o de Paulo, dá-nos o espírito que José teve ao entender os seus planos, dá-nos um coração de Paulo, que mesmo nesse sofrimento, ele tinha em seu interior um outro desejo. 2 Coríntios 11, 22, são hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também são. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E aí, continua? Certeza, irmãos? Você não acha que esse cara já poderia estar pensando em desistir? Esse cara teria toda a razão de falar, não quero mais, essa vida não é para mim. Como pode uma pessoa ser enviada e o Senhor permitir que ele passe por tudo isso? Não, olha só, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Essa pessoa não deveria pensar que ela poderia desistir, que Deus teria abandonado? Não, mas olha o que ele fala, além dessas coisas exteriores, olha o que está no meu coração, olha o que toma a minha vida, olha o que toma a minha mente, olha o que me faz ter, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Oh Deus, que tipo de evangelho nós estamos vivendo, Senhor? Que tipo de música nós estamos compondo? O que nós estamos pregando, Senhor? Será que nós não estamos muito nessa terra, Deus? Se ela está tão importante para nós, o mundo se tornou tão importante para nós, que nós estamos respondendo a tudo isso, e nós estamos muitas vezes nos vingando das pessoas, querendo justiça, que nós muitas vezes estamos tão tomados por essa realidade que não entendemos que o governo de Deus está sobre todas as coisas, e Ele estabelece o seu reino nessa linha da vida, da dor e do sofrimento, mas ela não responde a isso, ela transforma, ela muda, ela traz uma realidade diferente, e a igreja é essa estrutura diferente. Oh Deus, abre os nossos olhos, Jesus. Comece a orar, irmãos. Nos faz entender o governo, Senhor. Nos faz entender toda essa estrutura, essa glória, Senhor, que está além das nossas mãos, está além do nosso bem-estar, está além da nossa felicidade. Não é sobre você, irmãos, não é sobre o seu bem-estar, não é sobre a nossa vida. Ser próspera nessa terra não está relacionada a esse mundo. É algo maior, é algo muito maior. Aqueles discípulos que foram escolhidos pelo Senhor, todos, a maioria deles, morreram de forma trágica por causa do Senhor. O que nós estamos esperando, Jesus? O que nós estamos esperando, Senhor? Será que nós não criamos um evangelho diferente daquilo que está nas Escrituras? Por que nós estamos tão preocupados com essa vida? Preocupados com o nosso futuro? Com aquilo que comemos, bebemos, com aquilo que vamos vestir? Por que nós estamos tão preocupados com essa terra? Oh Deus, por que estamos tão preocupados com o nosso nome? Por que
temos tanto prazer quando as pessoas falam de nós, falam das coisas que construímos. Isso é Babel. Babel vai fazendo uma construção dia após dia, com esforço humano, tentando chegar até os céus e deixar um nome nessa terra para ser lembrado. Jerusalém não, ela desce do céu, ela não tem forma humana, ela não tem mãos humanas, ela não tem suor humano, ela tem pedras preciosas que são moldadas pelo Senhor. Molda-nos, Senhor, tira essa sujeira humana, tira essa poeira da terra, nos faz pedras preciosas. Nós queremos ser moldados para fazermos parte desse reino. Oh, Jesus, molda o nosso coração, Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpa o nosso coração, Jesus. Nós queremos te ver, Senhor. Limpa o nosso coração, grava no nosso coração realmente as tuas leis. Tira essa vaidade, tira esse orgulho, tira essa mistura que invadiu a igreja. Tanto entretenimento, tanta política, tanta coisa dentro da igreja, tanto esforço para se combater nessa terra. Oh Deus, nós queremos o esforço para fazermos o tabernáculo, Senhor, essa estrutura celestial que o Senhor mostrou para Moisés. Nós queremos enxergar essa estrutura, essa igreja celestial, essa noiva que desce. Oh Jesus, é isso que nós queremos, Senhor. Oh Deus, visita, Senhor. Oh Deus, vamos orar, irmãos, clamar ao Senhor. Restaura a tua igreja novamente, Jesus. Restaura o verdadeiro evangelho, Senhor. Restaura o verdadeiro desejo de querer a sua glória, a sua presença. O Senhor é muito melhor que o entretenimento, Pai. O Senhor é muito melhor que a satisfação da vida, Senhor. O prazer, o bem-estar. Oh Deus, por que nós queremos tanto uma vida confortável, Jesus? Por que nós queremos uma vida estável, Senhor? Por que nós queremos uma vida tranquila, sem ter problemas e dificuldades? Por que a dor e o sofrimento da vida são tão fortes e poderosos na nossa alma, a tal ponto de nos fazer duvidar, a tal ponto de nos fazer descrer? Oh Deus, dá-nos uma fé inabalável, Jesus. Mesmo que as ondas batam todos os dias, ó Pai, sobre nós, ó Deus, pode se destruir o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentimentos, mas a nossa esperança está no Senhor, no trono de Deus. Eles estavam ali espancando Estevão, batendo Estevão. A Bíblia fala que eles rangiam os dentes de ódio contra Estevão, batendo, destruindo o seu corpo, mas Estevão não respondia, irmãos, com raiva, com ódio. Por que esse homem nessa hora não responde, não bate de volta, não para a igreja, não os amaldiçoa, mas ele responde igual o Senhor Jesus da cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo, intercede por eles ali igual o Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não está mais na terra, as coisas da terra não são mais importantes para ele, ele está no céu, na eternidade, é o lugar que a nossa mente tem que estar, o nosso coração tem que estar. Senhor, arrebata no Senhor, realmente, ó Pai, muda a nossa vida, muda o nosso coração, ó Deus, nos faz estar ligados contigo, Jesus. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, Jesus. Como nós precisamos de Ti, Jesus.